Olá, começando o nosso encontro, um espaço gostoso para refletir, sentir e ter consciência do que se passa com a gente. Quando as coisas na vida não andam bem, não dão certo, quando as coisas não deslancham e, sobretudo, quando isso afeta o corpo também, somatizando como doença. É a metafísica da saúde lendo os padrões emocionais causadores das doenças. E a cromoterapia ajudando sempre você a ter um brilho luminoso de cor intenso, com qualidade, para a sua melhora, a sua recuperação. Que gostoso, né? Sabe que durante a vida, durante os acontecimentos, episódios vão sucedendo, a gente envolvendo, interagindo, e pode-se dizer que quando as coisas, enquanto coisas não tão boas acontecem, sonhos se realizam. E é em cima desse contexto que nós temos uma relação muito gostosa com esses acontecimentos, eu e a minha filha Valéria, quando a gente está diante de um tropeço e de uma perspectiva, de uma coisa boa acontecendo, paralelo a algo que exige desagradável ou ruim, essa frase é nossa bandeira. Enquanto coisas desagradáveis acontecem, sonhos se realizam. Ah, tá vendo? Coisas ruins se passam e sonhos se realizam. Então, é gostoso a gente ter um olhar para aquilo que é promissor, é bom, porque a gente se debruça no que é necessário, não tão bom, nada agradável. Precisa dar conta daquele recado, uma problemática que surge, uma necessidade que grita na nossa frente. E, paralelamente a isso, coisas vão se realizando. Gente, essa realização é maravilhosa. Essa realização, ela se dá de uma forma, a trazer novas perspectivas. Então, um desafio existe e uma possibilidade se abre. Enquanto coisas, ruins acontecem, sonhos se realizam. Claro, a vida tem sempre essa perspectiva positiva. Sabe que é aquele elixir existencial antidepressivo. Porque se eu ficar apenas no marasmo, na confusão, na situação turbulenta, eu caio numa depressão, num isolamento, num estado mais desagradável. E às vezes nós precisamos de um olhar, numa situação mais promissora, numa compreensão de um aspecto mais positivo, mais agradável, e aí nós precisamos exatamente dessa ótica positiva de contemplar aquilo que de bom se abre, descortina. Você já deve ter ouvido uma frase que fala assim: sorte no jogo, azar no amor, e vice-versa, né? O que é isso? É um estigma, Val Capelli? O que acontece, né? Por que se passa? Ri hoje, né? Chora amanhã. Como é que é? Essas questões às vezes até formam um estigma. Crença é difícil, porque para fazer disso uma crença você tem que ficar repetindo isso seguidas vezes. Ai, gente, eu estou preocupado que estou rindo muito hoje. Nossa, gente, estou até com uma angústia aqui porque estou rindo demais, amanhã vou chorar. Hoje estou feliz, amanhã vai dar tudo errado. Para fazer uma crença disso demora muito. Às vezes tem um estigma, até aquela suspeita, aquele receio. E existe um fundo aí, né, de verdade nesse sentido, que é um preparo para que tais situações ocorram, para que coisas nem tão boas venham depois de você estar abastecido, né, de positividade. Então, felicidade, descontração, animosidade, gente, alma lavada. Eu estou prestes a enfrentar um desafio. Não que ele tenha surgido pós-estado de graça, de felicidade. Não. Ele vem em momento em que eu estou abastecido por isso. Então não se trata de um anverso dessa moeda feliz, uma infelicidade. Mas sim da experiência infeliz, desagradável, quando você está abastecido com esse conteúdo. Então, coisas boas, eu me lembro quando frequentava casas de vibrações, orações, centro espírita, centro de energização, contato com os mentores no centro, e aí interessante que nós acompanhamos situações onde um dos veículos dos trabalhadores ali da casa espiritual foi furtado. E a pessoa diz: poxa, mas eu vim no centro, eu vim buscar energia elevada, eu estou com os mentores e tal infortúnio me acontece. E aí, numa das revelações e canalizações dele, o mentor então disse:
esse é o melhor lugar para que isso aconteça, apesar de que em qualquer lugar não é nada bom. Mas aqui, por exemplo, é amortizado os meios ou a maneira pela qual isso ocorreria, sem truculência, sem violência, apenas a perda do bem material e sem o confronto, né, direto com algo mais ruim. Então poderia ter sido muito mais negativo e ter causado abalo muito maior e ter sido de uma maneira violenta, abrupta, e foi simplesmente escoado dessa forma, né, a não ter danos maiores, senão o material, né, e o emocional também de ter, né, algo seu furtado. Emocionalmente nos deixa muito frustrado, né, muito desconfortável a experiência. Mas é importante a gente observar que existe sempre um conteúdo nutritivo emocional e também energético e espiritual. Esse conteúdo nutritivo são as coisas boas, os sonhos se realizando enquanto os desafios estão acontecendo, aparecendo. Né? Um desafio de passar por uma experiência ruim no momento em que eu estou protegido, num ambiente elevado, energético. E aí, então, aquela experiência vem amortizada de certos abalos, de certas formas assim, mais acentuada. Então, é curioso quando você fala, né, aquele tradicional sorte no jogo, azar no amor. Porque a pessoa, às vezes, ela tem um desafio relacional, amoroso, muito difícil, muito complicado, muito doído, né, o estado todo amoroso, confuso, turbulento. Mas a vida descortina as possibilidades sociais, materiais, né, financeiras. E aí, claro, gente, uma situação não compensa a outra, mas forma uma ponte de equilíbrio, no sentido de que está dando tudo certo. Nossa, que bom, gente, hoje vou realizar um trabalho, o trabalho feito foi tão bem considerado, foi valorizado, tive minha prosperidade, mas meu coração está desabastecido, estou sozinho, tem aquela ausência de um amor vívido para amar e ter ali. Depois, aí quando você realmente, eu diria, estabiliza esse lado amoroso, passa o desafio, trabalha aquilo que em você precisa ser trabalhado e aflora a felicidade amorosa, aí abre os desafios profissionais, financeiros, da prosperidade. Aí eu tenho sorte no amor, nossa, a vida amorosa maravilhosa, eu muito bem valorizado, me sinto muito bem querido. Abre-se os desafios na área profissional. Veja, não é um estigma que vai ter algo ruim acontecendo porque aqui está bom. Não, você tem algo para desenvolver, desafios a enfrentar, coisas para serem mudadas, transformadas. Essa área da experiência material, ela se abre quando a amorosa está bem sustentada. Porque uma, vamos dizer, nutre emocionalmente a gente para dar conta da outra, que é muito difícil. Então, são áreas da vida muito importantes. Existem aquelas enquetes que eu me lembro, né? Como sexagenário que sou, olha só, sexagenário que sou. Tinha o famoso antigo Você Decide, que a gente entrava lá e a gente decidia que fim a gente queria. Então, a moça tinha lá uma chance de um relacionamento com um afortunado, né? E muito próspero e rico e tudo mais, né? Mas que ela não tinha um afeto maior. E outro que ela amava, mas não lhe supria em nada. E aí, então, aquela coisa da gente ligava, a telefone fixo ainda, para decidir. Eu nem ligava, mas eu gostava dessas enquetes, porque mostrava a tendência, né, das pessoas o que elas valorizam mais. E é interessante que nessas enquetes onde reunia o amor sem posses e a posse sem amor, dava praticamente empatados. Ou seja, é tão valioso quanto um grande amor, condições de viver bem, com dignidade financeiramente. Então é uma coisa muito forte. As duas questões, elas são importantes na experiência existencial. Por isso, quando nós estamos resolvendo uma dificuldade financeira material, aprendendo a lidar com a prosperidade, alto valor, nesse desafio todo, né, de carreira, de materialidade, o amor está nos apoiando, a relação está estável, está gostosa, está nos proporcionando um suprimento. Aí quando a gente está bem, as coisas dão certo, conseguimos vencer esse obstáculo, ok, esse desafio já foi vencido, aí eu tenho só, né, esse bom resultado da habilidade desenvolvida com as minhas qualidades e as coisas dando certo. É hora de trabalhar, não de
comprometer ou prejudicar a sua vida afetiva, mas de trabalhar a vida afetiva, porque você precisa aprender também coisas no relacionamento, encontrar maneiras de se relacionar de uma forma, uma ou outra, de uma maneira a desenvolver. Então aquilo que não era bom em você no relacionamento estava meio que guardado, para que quando você tem um outro suprimento existencial, isso se abra. E aí eu tenho um suprimento de base, né, material, financeira, próspera, e se abre o desafio. Então entra um conflito amoroso para eu mudar alguma coisa em mim, para mexer com algo, porque estou lidando com umas decepções, umas frustrações, elaborando alguma coisa, melhorando a minha arte de se relacionar. E aí é interessante, porque a gente tem um apoio emocional de um lado na vida fluindo e um desafio a ser enfrentado. Tá? Então olha só que interessante, dando a nós suprimento emocional para lidar com o outro que precisa ser realmente vivenciado. Então, você viu? Sorte no jogo, ou seja, tudo dando certo no material, desafios no amoroso, transformando o que é preciso para você se tornar uma pessoa melhor afetivamente. O contrário também, sorte, né, no amor tudo estabilizado, você bem hábil para se relacionar, né, tudo dando certo, desafios de alto valor, profissional, material. E um vai realmente equilibrando o outro. Agora, porque realmente não há sustentação, imagina você, né? Mal amado, sozinho, e numa pindaíba e não tem nada. Gente, uma fossa sem ter nada por onde fazer, nossa, é mais do que uma fossa, gente. É um fosso profundo, depressivo, e a gente míngua, né? Agora, é claro, né, gente? Dói sempre o coração partido, mesmo no melhor lugar para ser usufruído. Né? E o melhor lugar para ser usufruído não compensa, né? Uma vida afetiva. Então você tem um outro. Você não pode acessar os melhores lugares, mas você vive os melhores momentos. Ai, gente, é tudodebom.com. Então a gente vai lidando com essas situações gostosas, essas situações agradáveis, essas situações que realmente nos deixam de uma maneira assim muito mais vivaz, né? Experiência com essa vivacidade toda. Tá vendo? Então, se você está rindo, ria, porque esse é o combustível da felicidade, da alegria, que depois você vai estar abastecido se algum desafio houver de frustração ou decepção. Né? Assim como, nossa, as coisas não estão fáceis, mas tem um farol acendendo, tem uma luz prestes a brilhar, tem um caminho na iminência de se abrir. Posso estar a um passo antes de tudo de melhor acontecer. E aí realmente a gente tem essa concepção promissora, otimista, que nos alimenta. E quando algo acontece, nos abastece. E quando uma centelha de coisa boa surge, viva! Eureka! Uhul! Que essa coisa gostosa de realmente a gente fazer de um momento bom combustível da alma maravilhoso. Gostoso, né? Olha um tema importante à luz da metafísica da saúde, os tipos de parto. Veja, uma visão espiritualista, nós não principiamos na nossa existência ao nascer. Uma visão psicanalítica, ela concebe nessa base psicanalítica de que nós somos gerados, né, pelos pais e temos essa carga emocional que vem deles. Essa carga emocional deles constitui a nossa personalidade, portanto, pela psicanálise que a gente fala, olha, esse é material do teu pai, isso é da tua mãe, como foi teu parto, como foi sua gestação, porque segundo o conceito da psicanálise, isso constitui o seu psique, né, o seu ego. Então é como se os pais emprestassem o ego e depois nós desenvolvêssemos o nosso a partir deles. Então nós estamos falando de pressuposto. O pressuposto, que eu até tenho um vídeo falando sobre o pressuposto da metafísica da saúde, da psicanálise, porque o pressuposto da metafísica da saúde é a existência de um ser além útero, né? Além concepção, porque antes de ser concebido você já está presente conhecendo o ambiente nas relações fraternas e espirituais de outras gerações. Eu tenho, por exemplo, a minha filha, a Valéria, hoje com... né? Vai dar um DR pai e filho aí se eu não acertar a idade dela. 26 anos? Ai, gente, não sei se vou apanhar ou não. Acertei? Devo ter acertado. Se não, vou apanhar. Mas, enfim, quando me casei com a Gleides, eu vi no altar a Valéria, que nasceria como nossa filha, tá? E é curioso que nós viemos a ter ela. Então, veja, já existe uma aproximação prévia à concepção.
O parto, né, a posterior da gestação. A gestação, ela é de acordo com a energia do ser reencarnante. Como esse ser traz? Então, ele traz uma confusão, ele traz uma harmonia, ele traz uma qualidade, já desperta. Tudo flui na gestação. Ou então, tantos problemas acontecem com o casal, na vida da mãe junto ao pai, aquela confusão. Pela psicanálise, aquilo gerou os conflitos que depois esse jovem, esse adulto vai vivenciar. Mas, segundo a metafísica da saúde, essa visão espiritualista, aquele conteúdo profundamente arraigado de outras vidas que traz, tá, faz com que a gestação seja naquele modelo. Então já é uma conivência do ser reencarnante com a confusão que existe no meio, no ambiente à volta. Olha só que interessante. Aí segue a gestação, o parto. Como é o seu processo de iniciação, de transformação, de dar início? Então as características desse ser que estreia na vida de uma forma muito própria. Com o parto natural, é aquele realmente que vai se preparando para entrar na faculdade, vai se preparando para trocar de carreira, vai se preparando para sair para uma nova fase, para o casamento, para uma vida sozinho ou depois compartilhada. Tem todo um preparo e naturalmente, sincronicamente, né, parte para uma vida sozinho, parte para uma vida do lado de outra pessoa. Então, aquele ser que já tem natural em si, essa tendência fácil de fluir naturalmente no momento oportuno. Agora, é claro, hoje a facilidade da cesárea, né, não há um bom deslocamento ali, né, uma posição crânio-caudal, uma boa abertura pélvica da mãe, então já há uma maneira menos, né, sofrida para ambas as partes, que é a cesárea. Então é aquela pessoa que com um empurrãozinho ela vai longe, com uma facilidade, ela está querendo sair de casa, olha, eu tenho meu apartamento lá, você quer morar nele? Puxa, era o que precisava. Era o empurrão que eu precisava. Você dá um empurrãozinho, a pessoa vai embora. Você dá um incentivo, ela deslancha. Que é uma característica mais cesárea, né? Então, antes nós tínhamos características que às vezes dificultavam o parto, trazia alguma alteração, né? uma dificuldade até para o bebê ao nascer, como, né, trouxe a nossa ouvinte essa questão de no nascimento estava sentada e um prejuízo às pernas, um comprometimento nas pernas. O que a gente olha nisso? Eu trouxe uma dificuldade de deslanchar na vida, de me jogar e fluir. Deixa comigo que eu vou e faço. Não tenho tanta facilidade assim. Deixa comigo que eu vou e quando chegar lá eu ligo, te falo como tá, se você vai ou não. Não tenho tanta facilidade assim. Eu já trago uma dificuldade nesse caminhar, nesse deslocamento. Mas essa dificuldade, Val Capelli, ela é definida, é inalterada? Não, nós nascemos para mudar isso. Então aí é onde entra aquela coisa, os pais tiveram um cuidado diferenciado num tratamento, usar botinha, as pernas tiveram uma alteração ali no momento do nascimento, é uma dificuldade que esse ser trazia, os pais encontram um meio de facilitar, atenuar aquilo, e aquilo é superado, é melhorado, é transformado. Também na característica da pessoa que nasce com essa condição congênita ou com esse problema do parto, isso é sanado, você vê que é uma área de desafio, e aí a pessoa consegue resolver. Olha, realmente para mim é muito difícil deslanchar independente, deslanchar por mim mesmo, né? Caminhar com minhas próprias pernas, mas é uma coisa que, olha, eu superei. Eu hoje estou assim melhor do que muitos, eu consegui a transformação, mas é uma área de desafio. Então, o tipo de parto, né? Você tem aquela, antes nós tínhamos fórceps, né? Que é aquela maneira mais assim, hoje pode se associar um pouco, né? A cesárea, alguma questão nesse sentido, que precisa exatamente de uma sacudida. É aquele filho que só sai de casa quando realmente tem um bota fora, assim, não tem mais jeito, né? Se não surgir uma boa ocasião longe, você não sai de casa. Se você não tiver tudo pronto, você não dá um passo. Então, precisa desse empurrão, dessa motivação que venha de condições externas, né? Ou dos seus do lado, de alguma forma. Então, aquela pessoa, eu vou esperar ela dizer que vai assumir a nossa relação. Deixa eu ver uma coisa, como é que foi o parto dela? Não, foi cesárea, forte, complicado. Ih, gente, é melhor você dar um empurrão.
Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos assumir a nossa relação? Você tá comigo, tô com você? Bora assumir? Vamos ficar como namorado? Vou pra tua casa, você mora comigo, vou morar junto. Valcapelli, por quê? Porque se eu esperar a iniciativa do outro, assim, aquela questão mais postergada, quando a situação fica mais, né, adiada, e por causa você fala, uma curiosidade, tua mãe falou como foi o seu parto? Ah, precisei de uma, né, foi cesárea, tive ali um fórceps, tive uma situação, né, que precisou de uma intervenção. Pois é, se não der um empurrão, chacoalhão, você não move. Você entendeu o pressuposto teórico? Você não se tornou assim porque o seu parto foi assim. Você traz isso profundamente arraigado. O seu parto é no modelo de como você veio para estrear numa nova situação. E em decorrência disso, você vai ter um desafio a ser superado nesse sentido. Então, qual é o desafio, né, de quem tem partos induzidos de alguma forma mais acentuado? É, por si só, observar o time da hora que é para ser promovida a mudança. Tá vendo? O aspecto metafísico dessa questão do nascimento, do parto, tem essa característica. Agora, podemos falar em cromoterapia? Claro, a energia da cor importante durante a gestação, na formação do feto, durante toda a fase gestacional. Um verde, que é uma cor equilibradora, um azul, que favorece todo esse estado intrauterino, essa relação agradável do ser com o ambiente, com a atmosfera, criando uma condição vibracional, espiritual positiva. E uma outra cor fundamental, o rosa, o amor, o carinho, que, né, de quem vem, para com quem vai nascer. Então, verde, azul, rosa são 3 cores. Agora, quando entra em trabalho de parto, gente, é o laranja, né, que favorece exatamente nesse impulso realizador, nessa estreia na situação de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais descolada. Mergulhe de cabeça e que as coisas acontecem. Eu tenho no meu curso de Metafísica da Saúde no Sistema Respiratório, eu faço exatamente esse tema do nascimento. E aí eu digo que na vida, para a gente se dar bem, é basicamente a posição do parto, que é crânio caudal, ou seja, quando a região do crânio está na região pélvica da mãe, né, prestes a nascer, e aí depois a coluna, crânio caudal, que fala, ou seja, a cabeça na fenda pélvica para ter o nascimento natural. E na vida, para ter sucesso, você precisa reproduzir esse estado natural do nascimento. Mergulhar de cabeça por inteiro, vestir a camisa, de ladinho, meio sem não, vamos ver como vai ser, vamos pegar um pouco da amostra do resultado, aí eu vejo se faço ou não. Isso, gente, é para quem só quer seguir uma toadinha de pouca realização e resultado. Agora, você quer um resultado diferenciado, mergulhe de cabeça, como foi para o seu nascimento natural. Essa posição, crânio na região pélvica, na fenda pélvica da mãe, caudal, que seria, né, a coluna, as pernas depois, e aí o bebê vem para a vida e você mergulha no que você faz e vai por inteiro de cabeça e não a meia toada, né, gente? A meia vontade, a meia tentativa, não, inteiro, absoluto e pleno. Gostoso, né? Muito bem. Bom, eu tenho um intervalo da rádio, né, pra gente, aqui o intervalo comercial. Na segunda parte do programa eu retorno, para você ter um telefone para fazer perguntas, ou mesmo você que está para minha live no Instagram, pode fazer a pergunta aqui que eu respondo na segunda parte. E você do canal, né, do Metafísica, Valcapelli Metafísica no YouTube, tá? Ativa o sininho, tem muitos vídeos que eu estou colocando com conteúdos metafísicos extraordinários. Aproveita. Vamos para o intervalo, eu retorno a seguir.